Quando a gente lê textos antigos, muitas vezes a linguagem parece, sei lá, super dura, né? Promessas de bênçãos incríveis de um lado e ameaças de maldições terríveis do outro. A primeira impressão é que é só drama, retórica religiosa. Mas e se por trás disso tudo existisse um código jurídico bem sofisticado? Bora investigar isso. Pega essa frase, por exemplo. É uma imagem muito forte, chega a dar um arrepio. Céus de bronze e terra de ferro. Isso vai muito além de uma metáfora poética para falar de seca. É uma linguagem pesada, sabe? Feita para causar um sentimento de desespero total. E toda essa intensidade tinha um porquê, um motivo bem específico. Então, a grande questão é essa. Será que isso é só uma linguagem religiosa bem dramática feita para inspirar medo ou respeito? Ou será que tem mais coisa aí? Tipo, uma estrutura de lei, um contrato mesmo que o pessoal daquela época ia sacar na hora? Bom, para entender esse mistério, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o Antigo Oriente Próximo, e ver como funcionava a diplomacia. Olha, naquela época, as relações entre os reinos não eram na base do aperto de mão e da confiança, não. Tudo era formalizado com contratos. E não eram contratinhos, eram documentos jurídicos super detalhados. Nesse sistema, a gente tinha basicamente dois lados. De um lado, o suzerano. Pensa num rei poderoso, um império gigante. E do outro, o vassalo, que era um rei de um lugar menor, um reino que dependia do outro. A troca era a seguinte: o suzerano dava proteção, estabilidade, mas era ele quem mandava, quem ditava as regras. Já o vassalo, para conseguir sobreviver, tinha que jurar lealdade total e, claro, pagar tributos. Era uma relação de poder bem definida e tudo isso era colocado no papel. E é aqui que a coisa fica interessante. Esses contratos, que os historiadores chamam de tratados de suzerania, não eram escritos de qualquer jeito. Existia uma estrutura fixa, um padrão que foi aperfeiçoado por um império superpoderoso da época, os hititas. Era quase uma fórmula, sabe? Um modelo de contrato que todo mundo no mundo antigo conhecia e respeitava. Olha só como essa fórmula funcionava. Primeiro, um preâmbulo para dizer quem era o suzerano, o chefão. Depois, um prólogo histórico. Era o suzerano listando tudo de bom que ele já tinha feito pelo vassalo. Tipo, olha, lembra quando eu te ajudei? Aí sim vinham as regras, as obrigações do vassalo. Tinha até instruções de onde a cópia do tratado devia ser guardada e quando ela tinha que ser lida em voz alta. E, para fechar, duas partes que são a chave de tudo para a gente aqui. A lista de testemunhas e as consequências. Então, essa parte final do contrato, a das bênçãos e maldições, era tipo a cláusula de penalidade mais assustadora que se pode imaginar. Não era pagar uma multa, não. Eram promessas de recompensas divinas se tudo fosse cumprido, ou punições terríveis, devastadoras se o acordo fosse quebrado. Olha só a diferença de tratamento. As bênçãos, para quem fosse leal, eram tipo segurança, prosperidade, paz. Coisas ótimas, mas descritas de forma bem direta. Agora as maldições... as maldições eram outra história. Elas eram descritas com um nível de detalhe absurdo, para aterrorizar mesmo. Falava de doenças, desastres, derrota na guerra, o colapso total. E essa desproporção era de propósito. Era para criar um medo psicológico tão grande que ninguém nem pensaria em quebrar o acordo. A coisa era séria, o nível de detalhe das maldições era de arrepiar. Muitas vezes começava com o que a gente poderia chamar de sanções biológicas. Prometiam doenças que ninguém sabia curar, que iam atacar não só as pessoas, mas também os animais, o gado, tudo. Aí a coisa piorava, partia para os desastres ecológicos. Imagina só, secas terríveis daquelas de rachar a terra. Ou pior, uma invasão de gafanhotos capaz de devorar uma plantação inteira em questão de horas. O resultado? Fome. Fome para todo mundo. E para fechar, vinha a punição final, a pior de todas para uma nação, a destruição completa. A promessa era clara, os exércitos seriam humilhados, as cidades virariam ruínas e o povo seria levado embora como escravo ou refugiado. Era literalmente o fim da linha. Tá, mas fica uma dúvida no ar, né? Quem garantia que tudo isso ia ser cumprido? A gente está falando de mais de 3.000 anos atrás. Não existia ONU, não existia um tribunal internacional. O que impedia um rei vassalo de simplesmente rasgar o papel e falar não vou cumprir nada disso? A resposta é genial e um pouco assustadora. Estava nas testemunhas. Só que estas testemunhas não eram pessoas, eram os deuses do suzerano e os deuses do vassalo. Todos eles eram listados no contrato como garantidores. A crença era que, se alguém quebrasse o juramento, os deuses entrariam em ação e... pronto, as maldições seriam ativadas de forma automática.
um verdadeiro sistema de justiça cósmica. E agora que a gente conecta todos os pontos. Toda essa estrutura de contrato, essa fórmula jurídica que era usada entre reis e impérios, foi exatamente a mesma estrutura que os autores da Bíblia usaram para falar da aliança entre Deus e o povo de Israel. Nesse cenário, Deus é apresentado como o grande rei, o suzerano. A comparação aqui é impressionante. De um lado, um tratado real, secular, do Império Assírio. Do outro, um trecho do livro de Deuteronômio. As semelhanças são, assim, gritantes. Não é só a estrutura geral, mas os tipos de maldições e até as palavras usadas. Lembra daquela frase do começo sobre o céu de bronze? Pois é, ela aparece nos dois textos, quase idêntica. Então, o pulo do gato é esse. Aquela linguagem de bênçãos e maldições que a gente vê na Bíblia não é só um discurso religioso antigo. Muito pelo contrário. Os autores estavam usando o que havia de mais moderno e sério em termos de direito internacional na época deles. Para quem lia ou ouvia isso, a mensagem era cristalina. Essa aliança com Deus é um negócio tão sério quanto o tratado mais importante que se pode assinar com o maior império do mundo. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. O que muda na nossa leitura quando a gente para de ver esses textos só como poesia ou religião e começa a enxergá-los como contratos jurídicos? Olhar para uma aliança sagrada com essa lente, a de um contrato com cláusulas com consequências reais, isso abre uma dimensão completamente nova sobre o que significava compromisso e responsabilidade. Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito.